para que todos nós aqui falando sobre o tema de hoje, se vocês vamos impor as mãos sobre ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da paz, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tema de hoje, Mariologia. A minha voz é alta, então acho que é tranquilo assim, né? Aí se aparecer um carro de som, aí eu falo aqui no microfone. Sei que sabe. Pronto, bom dia a todos. Sobre o tema Mariologia, sei que vocês já estudaram bastante, por isso eu vou tocar em pontos mais profundos, certo? E vai ser... Não, eu falo assim, intimidade mesmo com a Virgem Maria, na devoção pessoal, né? Então, o Concílio Vaticano II, nos bastidores, havia um grupo dos padres sinodais, dos padres que estavam no Concílio Vaticano II, e havia uma dúvida, né? Eles debatiam sobre uma questão. Vamos fazer um documento só sobre Nossa Senhora, todo um documento, porque tem um documento sobre a Palavra de Deus, né? Que é a Dei Verbo, tem um documento sobre a liturgia, que é a Sacro Santo Concílio, tem um documento que vai falar sobre como dialogar com o mundo, que é a Gaudium et Spes. Tem vários documentos, né? E havia-se esse debate, alguns queriam que colocasse um documento só sobre a Virgem Maria, outros não, achavam que poderia fazer um documento e incluir a Virgem Maria, um documento sobre a Igreja que incluiria a Virgem Maria. Aí, no caso, o documento que fala sobre a Igreja é a Lumen Gentium, que é a luz dos povos, ou luz das gentes, né? Luz das nações, a Lumen Gentium. Aí o que aconteceu? Deixaram, de fato, só um capítulo, que é o capítulo 8, só que ele é bem extenso, Lumen Gentium, capítulo 8, sobre Nossa Senhora, como membro excelente da Igreja. Aí dentro da Igreja existem duas visões sobre Nossa Senhora, no sentido teológico, né? A visão cristológica e a visão eclesiológica. Osés, o que é isso? A eclesiológica é onde olha para Nossa Senhora como um membro excelente da Igreja, mas que está acima dos outros santos, né? Tipo, Santa Teresinha é intercessora. Nossa Senhora é a maior intercessora, depois de Cristo. São Francisco é humilde e pobre. Nossa Senhora, por excelência, é a mais humilde e a mais pobre, no sentido de virtude, né? Então ela vai excedendo em excelência os outros santos. Ou seja, a gente olha a Nossa Senhora como modelo de igreja. Tem até um livro do Frei Raniero Cantalamessa, que é pregador do Papa, quiserem anotar para depois comprarem, quem puder. Maria, espelho da igreja. Ele vai fazer toda uma análise sobre Nossa Senhora. Maria, espelho da igreja. Então esse primeiro ponto é eclesiológico. Eu olho para Nossa Senhora como modelo de discípula, como modelo de mãe, como modelo de esposa, como modelo de virgem, porque ela é mãe e é virgem, como esse modelo. Vocês estão entendendo? Como alguém que participa da igreja, está integrado ao corpo de Cristo, mas que nas suas virtudes é maior do que todos esses membros. Ou seja, ela é o modelo perfeito. E é o que nós mais escutamos, sim ou não, nas pregações? Nossa Senhora é modelo de humildade, de virtude, de castidade, de paciência, de mansidão, de serviço. Isso está errado? Está não. Isso aqui é a visão eclesiológica, Nossa Senhora no contexto da igreja. Qual é a outra visão? A visão cristológica, que é Nossa Senhora ligada ao mistério de Cristo, Cristo cabeça, não o mistério só corpo de Cristo, só não é sentido de banalizar não, entendeu? Só estou usando essa palavra. Ou seja, é uma forma jamais, eu diria, como é que eu diria essa palavra? Não vou dizer mais excelente, mas é uma forma mais grandiosa de falar, tipo assim, Nossa Senhora como rainha, como senhora, como o terror dos demônios, como mãe da igreja, não só membro da igreja, como mãe da igreja toda, como aquela que nos gera para Cristo,
Vocês percebem que, de certa forma, tem um peso maior no sentido de grandiosidade, a forma de falar? Aquela que é medianeira de todas as graças, nada passa sem ser pela mão dela. É uma forma mais grandiosa de falar. Não é apenas alguém que é um pouquinho mais virtuosa, ou bem mais. É alguém que cuida da igreja, que alimenta a vida da igreja e que é essencial para a vida cristã. Não é como uma devoção a um santo. Ela é indispensável para a nossa vida espiritual. Entenderam? Se eu não tiver devoção a um santo, isso pode ter deficiência na minha vida espiritual? Até pode. Mas se eu não tiver uma devoção especial à Nossa Senhora, vai ter uma deficiência enorme, uma lacuna tremenda, né? Uma vez o santo teve uma visão de duas escadas. A escada vermelha e a escada branca. Pela escada vermelha muitos subiam, mas caíam rápido. A escada branca tinham dificuldade, mas subiam e conseguiam chegar até lá. O entendimento que o santo teve, que Deus foi dando para ele, era que a escada branca era aqueles que vão junto com Nossa Senhora no caminho da cruz. Então, a cruz vai pesando, mas Nossa Senhora vai dando esse amor pela cruz. É o que fala Santa Teresa de Ávila, né? Quando a gente carrega e puxa a cruz, ela pesa. Quando a gente abraça e beija, ela fica mais leve, porque a gente assumiu a cruz, né? A gente não fugiu da cruz. Então, é nessa perspectiva, a devoção a Nossa Senhora, ela é esse caminho seguro para Cristo, né? São Boaventura fala o seguinte: Jesus é o caminho para o Pai. Nossa Senhora é o caminho para Jesus. São Maximiliano Kolbe fala assim: nem um santo, aliás, todo santo é obra da Imaculada Conceição. Ou seja, todo santo é marcado por uma profunda intimidade com a Virgem Maria. Qual é o nome do livro? É Maria, Espelho da Igreja. Do Quem? Maria, De quem? é do Frei Raniero Catalamessa. É o pregador do Papa. Aí até aqui entendido? Sim, né? Aí Santo Agostinho chama de Nossa Senhora de forma Dei, forma de Deus. Aí São Maximiano Kolbe vai explicar o que é essa forma, né? Vai dizer o seguinte: a gente pode fazer uma imagem e esculpindo ela assim, de forma manual, e ficar ótima. Aí no final você corre o risco de quebrá-la. Como é o nome do material que você usa aqui? Sabia, mas esqueci. É o cinzel? Não, né? É esse material que vocês estão visualizando, certo? Esse material que vocês estão visualizando. Quando vai esculpindo a imagem, tem tipo um ferrinho assim, uma pontinha fina, e você vai batendo assim na imagem para esculpindo, no mármore. É o cinzel mesmo, né? Pronto. Aí, no final, você pode vacilar, corre o risco e quebrar a imagem. Mas já na forma, se você for um desastrado muito grande, né? Na hora que for tirar, quebrar, né? Mas pode fazer em várias. Se for lá, você Pode fazer mais rápido e em maior quantidade. E vai sair tão perfeito quanto, ou até mais, né? Dependendo da forma. Se a forma for perfeita, vai sair o molde perfeito, né? Aí Santo Agostinho fala: Nossa Senhora é a forma de Deus. Quando nós queremos ir para outro caminho, a gente está sendo cinzelado pelas nossas atitudes. E pode se perder no caminho. Mas quando a gente entra no caminho de Nossa Senhora, de forma humilde, é um caminho seguro de santidade, de santificação. Claro que tem que ser uma intimidade, pode ser uma superstição, né? Ou um orgulho. Tipo, os santos falam que Nossa Senhora nunca vai ser amada a ponto de idolatria, porque o amor a Nossa Senhora nunca vai ser ultrapassado. Nunca vai ser um amor que eu já amei demais, não. A devoção a Nossa Senhora, ela pode ser desordenada, nunca demais, é diferente. Você pode tomar a direção errada, que não é a direção da devoção. Porque pelo nosso pecado, e por mais grau de santidade que nós tenhamos, né? Quem aqui pode amar Nossa Senhora mais do que Jesus? Então, o limite da idolatria seria amar Nossa Senhora muito mais do que Jesus amou. É possível isso? Então nunca vai ser idolatria. Aí pode ter uma devoção desordenada, desorientada, que é aquela que a igreja não ensina. Como eu ouvi uma pessoa muito boa, que é devota de Nossa Senhora, falar que a gente deve adorar ela. Aí viajou, né? Ainda bem que depois corrigiram ele. Uma pessoa muito boa, até consagrada a Nossa Senhora, né?
Mas ele se equivocou, ele falou assim, Nossa Senhora, isso, aí ele se empolgou tanto, devemos adorar ela. Aí a pessoa corrigiu ele depois, de forma discreta e tal. A gente tem que ter cuidado, porque aí não foi um exagero do amor, foi um entendimento errado da devoção. É bem diferente, né? A gente não pode condenar a devoção porque tem alguém que entendeu errado o que é a devoção à Nossa Senhora. Bem diferente. Aí vamos lá para essa visão cristológica, né? Onde é que vocês podem encontrar essa visão cristológica? É um livro muito bom para vocês poderem depois adquirir, não é caro, vale a pena para o resto da vida. Santo Afonso Maria de Ligório, tem até em PDF, você baixa na internet. Glórias de Maria. Ele vai mostrar essa visão cristológica e uma visão chamada tipológica. O que é isso, Oséias? É você ver Nossa Senhora no Antigo Testamento, através das figuras bíblicas. Por exemplo, Nossa Senhora está presente onde? Gênesis 3,15, onde vai falar da mulher, né? É uma prefiguração de Nossa Senhora. Nossa Senhora vai estar presente na Arca de Noé, tanto Nossa Senhora como a igreja. Depois eu até expliquei essa ligação, né? A Arca de Noé, lá quem se adentrava na Arca de Noé era salvo, sim ou não? E quem se aproxima da Virgem Maria não é ela que salva, mas tem um caminho seguro de salvação. Ou seja, ela também é essa Arca de Noé. É uma simbologia da igreja e da Virgem Maria. Outra simbologia, a Arca da Aliança. Porque na Arca da Aliança, lá em 1 Samuel 6:23, pode até conferir em casa. 1 Samuel 6, todinho. Lá tem Davi, está na casa dele, na casa do Senhor, né? E chega a arca é devolvida, vem para a casa dele. E ele fala, que devo que venha me trazer a arca do meu Senhor? E fala que ele dançou. Algumas traduções falam que foi seminu e outras falam que foi nu, né? E dançou diante da arca. E ali ele honrou a arca pela presença de Deus que estava ali, né? Aí os santos padres vão entender que Nossa Senhora é a nova Arca da Aliança. Por quê? Porque quando Isabel é visitada por Nossa Senhora, o que acontece? João Batista fala lá que a criança estremeceu no ventre, né? Só que no verbo grego fala que ele rodopiou ou então que ele dançou. Ou seja, Davi era a prefiguração de João Batista, que dançou diante da arca. E o que foi que Isabel falou? Aqui devo a honra que venha me visitar. Entenderam? E dentro da arca tinha o quê? O maná, tinha as tábuas da lei e tinha a vara de Arão, símbolo da Eucaristia, símbolo do sacerdócio e símbolo da lei de Deus. Dentro de Nossa Senhora tinha quem? Aquele que é a Eucaristia, o verdadeiro maná, aquele que é o verdadeiro sacerdote e aquele que é a palavra encarnada, a verdadeira lei. Entenderam? Como é que eu diria? A arca também ela era revestida de ouro. Esse ouro simboliza que Maria não foi corrompida. Ela não teve corrupção, nem quando ela foi concebida, nem quando ela morreu. Então o ouro da arca simboliza a incorruptibilidade de Nossa Senhora. A palavra eu falei rápido, nem sei falar mais, viu? Me enganchou. Você pedir... Como é o nome? Incorruptibilidade. Eu não falo nem que me pague essa palavra mais. Aí novamente, essa visão cristológica, ela está muito esquecida na igreja. Porque quando fala dessa visão, as pessoas já acham que essa visão nos afasta do diálogo ecumênico. Mas não é. Pelo contrário. Se a gente começar a falar de forma cristológica de Nossa Senhora, dessa forma bela, grandiosa, e de forma até bíblica, porque, por exemplo, o Concílio Vaticano II trouxe 3 coisas de volta. Não é que trouxe, mas ele amplificou. Ele trouxe com mais força o estudo bíblico, com mais força, não é que não tinha, sempre teve, mas as origens da palavra. Trouxe a patrística, que é o estudo dos santos padres, e um estudo maior da Santa Liturgia. Essas 3 coisas. E foi a batalha do Papa Bento XVI, que era ainda, se eu não me engano, padre nessa época, e outros grandes teólogos. Trazer com força para a igreja novamente essas 3 coisas. O estudo bíblico, o estudo dos santos padres e o amor profundo à liturgia. Se isso aconteceu ou não, vocês já vão avaliar, né? Quem sou eu para dizer que aconteceu ou não? Mas
pelo menos material, depois disso tem, para estudar. Tanto bíblico, como litúrgico, como a patrística. Por exemplo, a Paulus, ela tem 30 livros sobre a patrística, que está continuando fazendo mais. Quem quiser estudar os Santos Padres, tem material para comprar. Quem quer entender o que foi a igreja desde do começo até agora, tem como encontrar material. Quem pode dizer como foi a igreja? Os primeiros cristãos, sim ou não? Sim. Ou seja, na Bíblia vai ter vários símbolos de Nossa Senhora, como eu falei, né? A Arca da Aliança. Tem um símbolo também das mulheres. Por exemplo, Débora, Ruth, Esté. Porque sempre um símbolo, ele tem suas deficiências. O símbolo não é igual à realidade. Por exemplo, se eu falar que Esté é uma figura de Nossa Senhora, um símbolo, não é esperar que Nossa Senhora seja igual a Esté, é superior. Porque o símbolo é inferior àquilo que ele aponta. Vocês estão entendendo? Vocês entendem quando eu falo isso ou não? Sim? Entendemos. Pronto. O símbolo é inferior à realidade que ele aponta. Por exemplo, Esther. Em alguma parte da sua vida, ela é um símbolo de Nossa Senhora. Como? Quando ela conquista o rei. Aí entra o Salmo 45, que fala que o rei, né, se encanta com a beleza da rainha, né? Ela está revestida de ouro de Ofim. Aí mostra também um apontamento para a Imaculada Conceição, esse texto, né? O livro de Cântico dos Cânticos, se eu não me engano, capítulo 4, fala: uma só é minha amiga, a minha amada, a minha perfeita. Simboliza quem? Nossa Senhora e a igreja. Geralmente, os santos padres falavam assim, ó, o que nós falamos da Virgem Maria, nós podemos falar da igreja e podemos falar da alma humana. De alguma forma, não 100%. Por exemplo, Nossa Senhora é virgem, sim ou não? Sim. A igreja é virgem. Nossa Senhora é mãe? A igreja é mãe. Nossa Senhora é imaculada? Imaculada. Nossa Senhora foi assunta ao céu? A igreja, parte dela está assunta ao céu e vai ser o restante, com a graça de Deus, sem dúvida. Isso é promessa, né? Então Nossa Senhora, eu sempre digo, é o sonho de Deus realizado, é o primeiro sonho de Deus realizado na questão humana, né? Porque qual é o sonho de Deus para nós? Que nós sejamos o quê? Imaculados. Que nós sejamos a nossa missão também mães, no sentido de gerar a vida de Cristo na vida dos outros. Que nós sejamos também virgens no sentido de ter uma integridade, de não ser corrompido, né? Ser inteiro de Deus. O homem casado, a mulher casada, no sentido espiritual, pode ser virgem no sentido que a virgindade significa que ninguém rouba o meu coração do meu amado. É o que nós falamos lá no Shalom de amor esponsal, né? O amor esponsal já era falado por São Bernardo de Claraval, no século XIII. Ele falava que todo batizado tem o amor esponsal. Ou seja, vê Cristo como esposo. Todo batizado. Então a gente deve pedir essa graça, né? Cristo é meu esposo. E eu me torno virgem porque eu não vou ter outros amantes. Porque eu vou me encontrar com meu esposo na eternidade. Então eu me preparo para esse casamento que já começou na cruz, né? Aí o Senhor ressuscitou, foi preparar a morada e espera a gente na casa. E Ele dá as condições para a gente ir para essa casa. Pela Eucaristia, pela Virgem Maria, pelos santos, pelos sacramentos. Ele vai dando condições. E no dia final vai ter a procissão do ressuscitado e da igreja. Aos protestantes chamam isso de arrebatamento, né? Que eles interpretam de forma de cabeça para baixo, né? Não cabe a questão entrar agora. Aí, indo para os dogmas. O primeiro dogma foi qual? Alguém lembra? A maternidade divina. Maria, mãe de Deus. Por que ele foi proclamado? Porque Nestório, ele achava que Nossa Senhora era mãe só de Cristo. Ela era Cristotocos, ela não era Theotocos. Theotocos quer dizer mãe de Deus. Ou Deípara, aquela que pariu Deus. O termo correto para alguém que a gente fala deu à luz, né, é parir mesmo, né? Então, Deípara, aquela que deu à luz, aquela que pariu Deus, melhor dizendo. Então, Nossa Senhora era chamada pelos cristãos de Theotocos. Aí Nestório, não, é muito exagero. Ela é Cristotocos, porque ela não gerou Deus na eternidade, ela não é mãe da Trindade. Então ele foi achando que estava abafando, como geralmente quem é orgulhoso, ele não escuta a igreja,
ele acha que descobriu algo novo e quer combater todo mundo, é ele que está certo. E ele não se submete. Né? Então ele falava, não, é Cristo ortodoxo. A igreja teve que convocar o concílio de Éfeso no ano 431 e proclamou, e o povo todo esperando lá fora, que proclamasse Nossa Senhora Theotokos. Já acreditava, já era tradição da igreja, mas faltava ainda o dogma. E depois do dogma não podia ser mais discutido, podia ser o quê? Explicado. Mas dúvida de quem é católico não poderia haver mais, nenhuma, entenderam? Aquele que duvidasse era herege. Poderia até duvidar, mas ele teria que procurar esclarecer a fé e acolher. Porque primeiro nós cremos, depois nós vamos procurar entender o mistério. Não é entender, aí se eu entender eu vou crer, não. Isso é racionalismo, não é fé, é racionalismo. Aí todo dogma ele é proclamado em virtude de quem? De Cristo. Não é em virtude de Nossa Senhora, vocês estão entendendo? A heresia é porque na história estava separando demais Cristo. Tipo, tem um Cristo Deus e tem um Cristo homem. Ele é 50% Deus e 50% homem. Isso é o quê? Loucura. Jesus é todo homem, 100% homem e 100% Deus. Isso se chama na igreja de união hipostática. O verbo está perfeitamente unido à humanidade de Cristo. Não há uma separação. Ah, agora ele é homem, agora ele é Deus. Né? No protestantismo que há muita essa confusão. Né? Por isso que eles falam, continua ressuscitando a heresia. Não, Nossa Senhora é essa mãe de Jesus. Mas Jesus é quem? É Deus. Mas se a gente perguntar assim, Nossa Senhora é mãe de quem? De Jesus. Mas do que ela é mãe de Jesus? Da parte humana. Mas ela é mãe de uma pessoa, que é divina. Então ela é mãe de quem? De uma pessoa, não de uma coisa da pessoa. Ninguém pergunta, Maria é mãe do quê? Não, é Maria é mãe de quem? Alguém pergunta, tipo assim, o Anderson, a mãe do Anderson é mãe do que nele? É do corpo, e a alma foi Deus que mandou. Não tem isso. É mãe de quem? Do Anderson inteiro, que tem alma, tem corpo. É mãe dele inteiro. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Ou seja, ela é mãe de Cristo completamente, 100% Deus, 100% homem. Isso não quer dizer que ela gerou ele lá na eternidade. Claro que não, a igreja não ensina isso. Seria heresia, né? Sim. Deus constituiu Senhor, Cristo, esse Jesus que vocês crucificaram. Exatamente, tem tudo a ver. Aí depois o outro dogma foi da sempre virgem. Se eu não me engano é aí Partenos que se fala. Ela é virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. São João Paulo II fala que não tem como querer explicar isso cientificamente. É fé. Como qualquer outro dogma, né? É fé. Vai explicar como é que pode a pessoa engravidar virgem, como é que pode, depois do parto, permanecer virgem, e depois, por que ela não teve intimidade com ele. Isso aqui seria uma pregação só sobre a virgindade de Maria, né? Porque entraria, quem são os irmãos de Jesus? Por que fala dos irmãos? Aí já é outra coisa. Eu não vou adentrar, certo? Mas vou indicar um livro. Os Irmãos de Jesus, Roberto Tanus. E os Irmãos de Jesus, é a pergunta, Roberto Tanus. É um livro só sobre esse tema, beleza? Até aqui tranquilo? Então no ano 649 foi proclamado Nossa Senhora como sempre virgem. Quando é proclamado, não é que aquilo passa a ser verdade daquele momento em diante, não. Porque no ano 300... Uma constatação daquilo que já existia. Isso, é constatar aquilo que já existia para não ter mais discussões teológicas sobre isso. E pronto. E o dogma não é uma prisão, entendeu? É um trilho para a eternidade. A gente acha que a igreja é impositora. Quando fala dogma, né? Está prendendo, obrigando o povo a ficar no cabresto, né? Foi ter essa visão. Não é assim. A igreja como mãe, mestra, e nós cremos na nossa mãe, nos ensina qual é a verdade. A ela foi dado esse poder. O poder das chaves, né? Então a gente obedece, ama e procura compreender. Então no ano 649, o dogma da sempre Virgem Maria. Se eu não me engano, em Ezequiel 44, fala que pela porta que passou o Deus de Israel, ela permanecerá fechada e não passará mais ninguém.
Aí isso simboliza o quê? A virgindade de Nossa Senhora. Por ela passou o Deus de Israel, a porta permanece fechada e por ela não passará mais nenhum filho, entenderam? É uma visão tipológica, é uma figura de Nossa Senhora. Lá em Cântico dos Cânticos, se eu não me engano, é 6 ou é capítulo 8, vocês conferem em casa. Cântico dos Cânticos 6, 8, fala, quem é essa que avança como a aurora? É um símbolo também de quem? De Nossa Senhora. Temível como exército, em ordem de batalha. Mostrando a Senhora como aquela que é o terror dos demônios. Mostrando muito claro também que a Arca da Aliança, por exemplo, ela era figurada, porque toda vez que o povo inimigo vinha e a arca vinha em procissão, né? O que acontecia? O povo inimigo pedia a batalha, porque a arca era o sinal da presença de Deus. Aí quando roubaram a Arca da Aliança, colocaram perto de uma imagem de um ídolo. A imagem caía. Aí levantaram a imagem de novo, aí caía a imagem. Rapaz, esse negócio é esse, né? Ou seja, eles viram que a imagem tinha ali um sinal da presença de Deus mesmo. Então eles roubaram como uma superstição a arca, entenderam? Os filisteus. Aí vai falar no livro Imitação de Maria. Imitação de Maria, esse livro tem pela Canção Nova. Que quando nós somos devotos de Maria e não imitamos, nós somos igual aos filisteus. Nós somos inimigos de Deus e trazemos a arca para a nossa vida. Porque nós queremos só se aproveitar da arca. Ah, eu sou devoto, eu vou me salvar, não tem nem perigo de eu me perder. E no adultério, e não reza, e não perdoa, e não ama, e não vem para a missa, mas eu vou me salvar que eu sou devoto de Nossa Senhora. E está lá escrito que quem é devoto dela já tem o céu garantido. Gente, essa devoção não é cristã não, não é católica não. É um pensamento demoníaco mesmo. Não existe essa devoção de me salvar por mágica. Entenderam? Eu tenho que crer que essas promessas são para aqueles que procuram também estar unidos a essas promessas. Tem uma retidão. Embora muitos pecadores, mas tem uma retidão. Claro que tem casos, história de grandes pecadores que na hora da morte, porque tinham uma devoção a Nossa Senhora, receberam a contrição perfeita e se salvaram. Mas o nosso modelo é os santos, não é os grandes pecadores. Entenderam? Ah, você é um grande pecador, na hora que eu estiver morrendo, aí Nossa Senhora joga lá o texto e eu me salvo. Não é esse o modelo para a nossa hora da nossa morte. Vai que não dá tempo de se arrepender, né? Tem até uma história de São Padre Pio, né? Acho que vocês conhecem. Tinha lá um São Pedro, São Padre Pio contando, né? São Pedro estava lá e ele percebeu que o céu estava enchendo de gente. Depois ele foi investigar o mestre. Está entrando muita gente aqui. Depois investigue. O que está acontecendo? Foi investigar São Pedro. Quando foi ver a Nossa Senhora colocando o texto, né, e a pessoa subindo pelo texto, né, pelo muro, né? Aí ele falou, ó, descobri quem é. É a sua mãe que está... Nossa mãe, dando um jeitinho. Ela coloca o texto, a pessoa está quase se perdendo, ela vai lá, na hora da morte, dá um jeitinho para ele vir. Aí ele... Faz de conta que você não me contou nada, viu? Deixa ela encher o céu de gente. Aí uma vez foi contado isso pelo padre, pelo Tipicel, lá no Formoso, né? Aí tinha o meu tio, meu querido tio falecido, mas influenciado pelo pensamento protestante, ele quis brigar com o padre. Pare de contar a história de carochinha e fale da Bíblia, né? Aí começou a brigar com o padre, aí o resto da história não é bom nem saber, né? Atrapalhou a missa toda. Porque você tem que saber o símbolo da história, não quer dizer que é daquele jeito, né? Quer dizer que a gente deve confiar, de fato, no poder do Santo Terço, do Rosário, no amor à Virgem Maria. Tem que saber entender até essas histórias que são tão belas e profundas, né? Tranquilo até aqui? Terceiro dogma, o da Imaculada Conceição. Essa deu muita confusão dentro da igreja. Porque até São Tomás de Aquino, um grande doutor da igreja, ele acreditava que Nossa Senhora foi imaculada, sim. Mas na hora da Conceição, não. E outros também acreditavam que não. Por quê? Eles não conseguiam entender como é que Nossa Senhora é imaculada desde a Conceição, desde a hora que foi concebida, e ela foi salva por Cristo. Aí havia uma discussão. Se ela era imaculada desde a Conceição, São Tomás de Aquino achava que ela, nos primeiros instantes, ela foi purificada. Os primeiros instantes da vida dela. Dentro do ventre de Ana ainda. Mas que ela foi concebida sem pecado, não. Entenderam? Aí na Suma Teológica tem ele mostrando as razões disso. Bem fortes. Porém, que a igreja depois viu, pelos argumentos de outros santos e do beato Dom Scolto,
Vocês podem até assistir o filme. Em Defesa da Imaculada, tem na internet, YouTube. Em Defesa da Imaculada. É um filme que conta o debate de Dom Scoto com os dominicanos. Ele era franciscano, né? Em Defesa da Imaculada. Tem o filme no YouTube. Aí o que acontece? Nossa Senhora é proclamada em 1854 como Imaculada. Ela foi concebida sem pecado original. Aí a igreja foi amadurecendo esse pensamento, explicando o porquê. Eu vou dar exemplos aqui bem práticos. O seu Antônio vai no caminho. Aí vem um carro, acidenta ele. Alguém leva para o hospital, ele está todo quebrado. Cuida dele. Com 2 anos ou 3 ele foi bem cuidado, está curado. A pessoa salvou ele, sim ou não? Salvou. Salvou a vida dele. Já vem outro, vem o Anderson. Aí alguém vê que um carro vem desgovernado, ele avisa, olha o carro ali. Aí ele afasta, o carro não passa nem perto dele. Nem perto. Pegou outro, mas não pegou o Anderson, nem de perto. O Anderson foi salvo também. Qual foi o melhor tipo de salvação? A primeira ou a segunda? Vocês queriam qual? A do Anderson, né? Muito bem. O Luiz foi sequestrado. Aí alguém pagou o resgate. Negociou, ou então acabou com o sequestrador, curou os traumas dele, contratou um psicólogo, fez cura interior, curados para o mar, né, Luiz? Um bocado de curso de cura interior. Aí, fio de ouro e por aí vai. Ficou 100% do trauma. Salvou ele do sequestro? Sim. Pagou o resgate? Sim, também. Mas alguém sabe que estão planejando o sequestro do cacique. Avisa para ele, ele vai para outro lugar, prende o sequestrador não sabe nem cadê a poeira do cacique. Vocês queriam qual? O sequestro do Luiz ou a salvação que o cacique teve do sequestro? Eu estou caminhando para o abismo. Aí caio e fico pendurado assim no local. Tempo de cair lá no final, mas fiquei pendurado aqui. Alguém vem me dar a mão e me salva. Me salvou sim ou não? Sim. Aí eu estou caminhando. Aí alguém me avisa, ali tem um abismo. Ah, obrigado, vou voltar. É melhor qual? O primeiro ou o segundo? Segundo, né? Alguém quis o primeiro. Estão corajosos, viu? Nossa Senhora foi salva de qual forma? Pela primeira ou pela segunda? Pela segunda forma. Antes do pecado, atingi-la. Porque isso se chama... o nome, diga comigo, ações teândricas. Ações teândricas. O que seria isso? Toda ação de Jesus é uma ação que ultrapassa o tempo. Tipo, ele morreu quando? Há mais de 2000 anos. Não, menos, né? Porque 33 anos que ele morreu, menos. Mas a missa, ali é o mistério do Calvário hoje, sim. Real, presente. Sim, não é um símbolo só. Real. Mas foi há praticamente 2000 anos. Ele morreu pelas pessoas do presente, passado e futuro? Sim. Então, o pecado que atingiria Nossa Senhora, o que aconteceu? Por uma intervenção sobrenatural, não atingiu pelos méritos do sangue de Cristo, que ultrapassa o tempo. Entenderam? Mais ou menos. Isso aqui é complicado, né? Mas vocês entendem que as pessoas do passado morreram e foram salvas, que quem viveu a justiça e tudo, procurou amar a Deus? Sim. Então use essa mesma lógica de forma mais profunda para Nossa Senhora. Antes do carro pegar ela, o carro saiu do meio. Antes do sequestrador vir, o Senhor amarrou o sequestrador, né? Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a serpente. Ou seja, Eva foi amiga da serpente. Nossa Senhora foi o quê? Inimiga desde a conceição. Oséias, mas não é assim não, ó. Alguém me perguntou, né? Ana tinha que ser imaculada. Olha a lógica humana, matemática. Então, para Nossa Senhora ser imaculada, quem tinha que ser imaculada? Ana. E assim vai. Então, não teve mais pecado, todo mundo é santo já. Não é essa lógica não, gente. Pelo amor de Deus, né? Essa aí não tinha graça nenhuma. Aí não tinha nem dogma. Todo mundo era santo, tava no paraíso, tava na glória. Entenderam? Para terminar, porque eu alonguei demais, eu tenho que ir para Fortaleza. Gente, sobre Nossa Senhora, eu vou divulgar o curso. Vai ter um curso no Shalom aqui sobre Mariologia. Pode ser até na paróquia, a gente pode dar, né? Eu dei um curso aqui no Shalom. Olha só, como a gente disse que ama Nossa Senhora, tinha 4 pessoas no curso.
Eu fui 4 sábados. Horizonte foi melhor. Tinha 30 pessoas, os 4 sábados. Aí eu vou tentar divulgar melhor para não dizer, não divulgou, eu vou divulgar na paróquia esse curso. Não importa quem vai dar o curso. Ah, não vou com a cara do Ozé porque ele é do Shalom. Ah, porque ele é gordo, porque ele é careca. Não importa, porque a voz dele é arrogante. Mas vá por Nossa Senhora, meu filho, né? Não é só eu que vou dar o curso, não. Eu posso até chamar irmãos aqui para ajudar a dar o curso. Sei que tem irmãos aqui bem mais capazes que eu e pode também ajudar, se puderem, né? A gente pode chamar, beleza? É só vocês se prontificarem. Vai ter o curso e esse comentário sobre Nossa Senhora é uma instigação para vocês fazerem esse curso também, tá bom? Aí então outro dogma foi a Assunção, a Assunção de Nossa Senhora, 1950. A Imaculada foi 1854, é confirmada pela aparição de Lourdes em 1858, onde Nossa Senhora aparece a Bernadette Subiru, né? Subiru, como é o nome, do sobrenome, vocês sabem? Bernadette. Sabe, Luiz? Diz bem alto aí que eu... É isso aí, né, Luiz? É isso aí, né? Santa Bernadette é mais fácil. Santa Bernadette, né? Não complica não, né? Se não sabe, não diga, né? Santa Bernadette. Pronto, terminando, vamos lá. Aí em 1858 ela confirma na aparição. Era uma menina semi-analfabeta. Ela não sabia não que era isso. Aí ela falou em francês pro padre lá, né? Você sabe o que é isso? Sei não. Aí ele viu que era intervenção divina. A revelação, né? Aí em 1950, o Papa Pio XII proclama Nossa Senhora como Assunta ao céu. Na Igreja Oriental se chama Dormição de Nossa Senhora. Aqui no catolicismo romano chama de Assunção. Aí existe, ela morreu ou não morreu, só dormiu. Não vou entrar nisso aqui não. Lá fala que no término da sua vida terrestre, aí isso aí dá uma pregação todinha, que esse término da vida terrestre é a dormição, se morreu de amor, se sentiu dor. Isso aqui não é a questão. A questão é, ela está no céu, de corpo e alma, ressuscitada. E por isso as aparições de Nossa Senhora são aparições não como a de algum santo que vem acontecer em uma visão mística, é diferente. Porque existe ali um corpo ressuscitado. Aí um detalhe que eu achei bem bonito, né, é a visitação de Nossa Senhora, que fala que ela foi o quê? Às pressas. O termo que é usado às pressas para Nossa Senhora é usado para falar do corpo de Jesus quando ressuscitou. Ele tinha uma qualidade. Diga comigo, ligeireza. Ligeireza. Ou seja, quando você queria, por exemplo, estar aqui em outro lugar ao mesmo tempo, às vezes em casa se balançando, dormindo, né? Ou em outra cidade, em Roma, qualquer canto. O corpo ressuscitado não tem essa dificuldade. Se chama ligeireza. Aí o que aconteceu? O evangelista Lucas mostra que Nossa Senhora já age naquele tempo como uma mulher ressuscitada. Entendeu? Ela já age como alguém que tem um corpo de uma mulher não preguiçosa, não fraca, não molenga, mas de uma mulher ressuscitada, porque ela leva no ventre o futuro ressuscitado. Então é algo muito belo, né? E é uma prefiguração de que ela vai ser a ressuscitada, a assunta ao céu. Então, resumindo... Será que é por isso que esse texto do Evangelho que é colocado na liturgia da Assunção? Sem dúvida. Aí só falta os queridos sacerdotes estudarem para dizer isso para nós, né? Ou lembrarem de dizer isso para nós, né? Eles sabem, sem dúvida. Mas tem essa reta intenção? Oi? Tem essa reta intenção? Não. Se tem essa reta intenção, aí seria motivo de estudo, né? Eu não posso dizer que sim nem que não. Mas que tem tudo a ver teologicamente esse texto, com um dia tem. Entendeu? Tem tudo a ver. Então eu creio que sim. Amém. Seria muita coisa para falar, né?